Boa noite, Nicola. O Vasco ainda está atrás de zagueiro sem contrato? Então, Edu, ontem estavam afirmando que o Vasco ia atrás de zagueiro da Série B. Eu disse, ó, da Série B não vem. Porque se o cara está na Série B, o cara tem registro com outro clube. E se tem registro contra o clube, ele não pode mais ser contratado, a janela fechou na última terça-feira. Então, para que o Vasco avance na contratação de um atleta, seja zagueiro, goleiro, qualquer posição, esse cara precisa estar desempregado, tá? Mandei mensagem aqui para o empresário ele chama Wagner, do Luizão, para ver se tem alguma novidade, tá? O que você achou da punição do BH? Achei uma punição branda e equivocada. Até fiz um levantamento. Outros 22 jogadores também haviam sido punidos por conta de participação em apostas esportivas. Só um teve uma pena mais branda do que a do Bruno Henrique, foi o Tony Anderson, que foi só advertido, foi só multado, tá? Então, todos os outros 21 casos tiveram punições mais pesadas. E até fiz esse levantamento, peraí, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Tá em um dos vídeos, tá? Quer ver? Banidos. 5 jogadores foram banidos do futebol. Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 foram suspensos por 360 dias. Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, Fernando Neto, Igor Cariús, Kevin Lomônaco e Sávio. 4 foram suspensos por 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E 5 foram suspensos por 720 dias. O Gabriel Domingos, o Moraes, o Nino Paraíba, o Paulo Miranda e o Vitor Mendes. Paulo Miranda, que outro dia, inclusive, voltou a jogar e voltou na partida que a Lusa foi eliminada. Eu imaginava uma punição maior. O pessoal do Flamengo conseguiu descaracterizar o artigo 243, que permitia uma punição mais alta. Ele podia pegar de 360 a 720 dias com esse artigo. E o Flamengo conseguiu descaracterizá-lo, afirmando que o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou foi uma orientação do Flamengo, para que ele pudesse cumprir a suspensão automática no jogo contra o Fortaleza e voltasse livre de qualquer risco no jogo contra o Palmeiras, que era o jogo mais importante daquele campeonato. Então, o Flamengo ajudou o Bruno Henrique a escapar de uma punição um pouco maior. Mas no artigo 243A, que fala sobre, quer ver, ó? O 243 fala de manipulação deliberada para prejudicar a equipe. O Flamengo mostrou que não houve prejuízo ao Flamengo. O 243A fala em agir contra a ética esportiva. Nesse artigo, o Bruno Henrique pegou a pena mais branda, que eram de 12 jogos. Ele podia ter pego pelo menos até 24 jogos. Eu achei a punição barata, tá bom? Boa noite, Nicola. Luizão aí, São Paulo, fechando com o Vasco. E eu vou perguntar para o empresário dele, para o Wagner. Eu acho até que pode... Enfim, o Luizão tá ali. Wagner, boa noite. Tudo bem por aí? Pessoal do Vasco te procurou. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização ao vivo, tá? Frederico Leite deixou like 48. O Matheus Cardoso, Pedro Rocha é de destaque na Série B e não vejo nenhum time da Série A contratar. Não seria uma boa? Matheus, deixa eu só lembrar, eu falei com o empresário dele outro dia, deve estar nas minhas anotações, Pedro Rocha. Ele foi procurado por 3 clubes, aqui ó. Ele foi procurado por Fortaleza, não, nada disso. Peraí, tô lendo aqui o papo que eu tive com o empresário dele. Caramba. Corinthians e São Paulo, tá? O São Paulo e o Corinthians procuraram. Primeiro o Corinthians. O Corinthians tinha sido coisa de 21 dias atrás. E o Marcos Braz disse que para negociá-lo precisaria de pelo menos 2 a 3 milhões de reais para liberar o jogador. Não daria para liberar o principal atleta do Remo na Série B sem compensação financeira. O Corinthians não conseguiu se livrar do transfer ban e essa história acabou morrendo. Depois o São Paulo foi atrás, na busca por um centroavante. E o discurso do Marcos Braz foi o mesmo, que a gente quer entre 2 e 3 milhões de reais. O salário dele também assusta, né? Ele ganha 400 mil reais por mês, mesmo jogando na Série B. Então, no final das contas, o Pedro Rocha acabou ficando por lá, mas contrato só até dezembro. Imaginemos que a partir do ano que vem ele mude para outro time, tá? A pena do BH pode aumentar caso ele recorra do julgamento? Pode, mas não é a tendência. A tendência é que a pena seja reduzida. O Flamengo já recorreu da decisão e, inclusive, vai pedir um efeito suspensivo para que, enquanto não se julgue esse recurso, ele tenha a condição de continuar jogando, tá bom? Eu tinha mandado mensagem agora para o Wagner, que é empresário do Luizão. O Luizão é um zagueiro
formado na base do São Paulo, negociado com o West Ham. Ele rescindiu recentemente o contrato dele lá no West Ham, está livre no mercado, até por isso pode ser registrado por clubes brasileiros, mesmo com o fechamento da janela. Aí eu perguntei se o Vasco tinha procurado o Luizão. A resposta é que houve uma sondagem de pessoas ligadas ao clube, não nada direto, assim, ó. O Admar Lopes, que é o diretor de futebol, procurou, não. O Pedrinho procurou, não. Uma pessoa ligada ao clube, como é que tá? Enfim. E tem alguma negociação com outro time mais quente? Tentando descobrir se tem alguém mais avançado. Hora de boa novidade para o torcedor do Vasco, enfim, uma notícia legal. Bruno Guimarães, titular da seleção e capitão do Newcastle, prometeu dar toda a prioridade do mundo na volta ao Brasil para o seu clube do coração. A frase do Bruno Guimarães depois da vitória da seleção brasileira por 3-0 contra o Chile foi a seguinte, abre aspas: eu só voltaria ao Brasil para o Vasco ou para o Atlético Paranaense. Fora isso, não volto. Sou vascaíno, mas tenho uma história muito linda no Atlético. Se um dia eu voltar, é só para esses dois clubes, fecha aspas, disse o Bruno Guimarães, que já havia se declarado torcedor do Vasco em outros tempos. Acho uma posição corajosa, até porque ele nunca sabe o dia de amanhã, eventualmente o Vasco talvez não tenha a capacidade financeira de contratá-lo, mas o Bruno Guimarães está cravando que ou volta para o Vasco ou para o Furacão, onde fez história e foi vendido para o Lyon para depois ser negociado com o Newcastle. A chegada dele ao clube inglês custou 42 milhões de euros e hoje o Bruno Guimarães já está avaliado em 80 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2028 e é inimaginável pensar em sua volta ao Brasil tão cedo. É natural que ele jogue pelo menos mais umas 4, 5, 6 temporadas no futebol europeu, até porque tem enorme potencial em mercado. Para falar agora sobre o ranking digital dos clubes. O Ibope faz um levantamento de tempos em tempos para entender como é que andam os times em relação a seus torcedores e movimentações somando todas as redes sociais. E dá para dizer que o Flamengo vence de lavada a concorrência quando o assunto é número de inscritos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Flamengo lidera em todas essas plataformas e tem um total acumulado de incríveis 64 milhões de seguidores. Só para você entender, a segunda colocação é do Corinthians, com 41 milhões, a gente está falando de uma diferença de 23 milhões de reais a favor do Flamengo. A terceira colocação é surpreendente e tem tudo a ver com o Neymar. O Santos se tornou o terceiro time com mais seguidores no país, com 25 milhões e 600 mil, ultrapassando, por exemplo, o Palmeiras, que é o quarto, com 24 milhões e 200 mil, e o São Paulo, que é o quinto, com 23 milhões. Importante registrar também que o São Paulo voltou ao top 5 depois de 7 meses de ausência. O sexto lugar é do Vasco, são 13 milhões e 900 mil. Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense aparecem completando o top 10. Só para registrar, a minha Portuguesa aparece na 34ª colocação. Confesso que fiquei surpreso com a boa posição para o meu time do coração. Hora de falar sobre o Vasco da Gama numa fase bem zicada. O mês de agosto registrou o maior número de baixas médicas em um único mês desde 2020. Foram 8 entradas no departamento médico de 7 jogadores diferentes. O único a entrar 2 vezes foi o PH, que teve um desconforto. Eu vou citar cada uma das lesões, beleza? Só para lembrar antes das lesões, que o último mês em que havia sido constatada tanto problema médico havia sido em setembro de 2020, com os mesmos 8 problemas. Contei para vocês que o PH foi o recordista de aparições no departamento médico no mês passado. Ele teve um edema na coxa e dores na coxa. Já o Jair teve um problema seríssimo no joelho, várias lesões que vão deixar de fora por pelo menos um ano. Thiago Mendes teve dores na panturrilha, o Paulinho uma lombalgia, o Tietê lesão muscular, o Matheus Carvalho passou por cirurgia por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, enquanto o Guilherme Estrela teve inchaço no joelho. Até por isso, esse tempo de recuperação por conta da data FIFA vai ajudar o Fernando Diniz e companhia. O Vasco precisa de mais vitórias depois do triunfo contra o Sport para se afastar de vez da zona do rebaixamento. A família brasileira, ficando aqui com aquele giro de notícias super importante do Vasco da Gama. Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Já chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, combinado?
a gente vai ficar naquele ritmo por aqui. Um grande abraço no seu coração, não sei para mais até o próximo vídeo. Fui!